Boa noite, meus filhos. Paz te abençoe a todos, tudo bem? Boa Crianças, noite. mais uma vez, respondendo mais uma vez aqui as perguntas. Peço a paciência de todos, a compreensão de todos em cima de cada das respostas. Peço ao nosso Papai do Céu, nosso Pai Oxalá, nosso Pai Ofá, nosso Pai Oxóssi, que possa fazer com que as nossas mentes estejam cada vez mais abertas para que a gente, com muita humildade, com muita fé, possa ter a compreensão necessária em cima de cada dúvida. Começamos então. A Elaine perguntou: o que são obrigações espirituais? Para que serve e quando elas devem ser feitas? Obrigação espiritual. Bom, é o que a gente conhece como obrigação de santo, talvez, né? Isso. Tem um processo dentro da espiritualidade, dentro da nossa doutrina, que a gente conhece como barca, né? Que aí você passa a estar diante de uma coroa, diante do teu sagrado, e ali requer cuidados específicos, exatamente cuidados esses, para serem utilizados na sua evolução. E aí onde tem essas obrigações. Essas obrigações, elas servem para quê? Primeiro ponto, consagração, que vai trazendo consagrações a toda a feitura que foi ali feita e realizada, e no segundo momento, outras situações que são necessárias para a sua vida, para a sua evolução. Principalmente para a sua vida mediúnica, né? Tudo que se refere à sua mediunidade. Tem mais explicações aí no meio, mas a gente só pode esclarecer lá na frente, tá bom? Quando elas devem ser feitas? De acordo com o tempo de cada uma. Tem obrigações a serem feitas com 1 ano de coroa, tem obrigações a serem feitas com 3 anos, tem obrigações sendo feitas com 7, depois de 7 em 7, e algumas intermediárias aí no meio do caminho. Mas aí sempre de acordo com a necessidade, Só tá pode bom? saber quando vai chegar mais perto da sua, né? Porque senão quebra o mistério. É porque na prática da coisa a gente só pode, nós seres humanos, né, nós médiuns errantes, a gente não tem tanta capacidade para lidar com aquilo que a gente não conhece. Então, tem coisas que é de melhor grado, é de melhor tom, que a gente fique ciente somente quando estiver apto a fazê-lo. Por quê? Porque quando você está próximo de você estar apto a fazer, é onde como eu posso explicar, onde a sua limitação de talvez cometer erros sobre aquilo que você vai passar a conhecer passa a ser menor. Porque deu tempo de você ter um entendimento maior sobre aquilo que vai ser ensinado. E naturalmente tem coisas que você, para passar, você precisa passar de forma natural. Então tem coisas que a gente só aprende, principalmente em obrigações, filha. A gente só aprende no ato de fazer. Tá bom? Elaine perguntou: os passes espirituais ajudam a equilibrar os chakras? Sim, ajuda o quê? Equilibrar os chakras. A equilibrar, sim, ajuda bastante, tá? O que seria um passe espiritual, né? Um passe espiritual é toda aquela limpeza que aquela determinada entidade vai fazer, seja ela caboclo, ou de repente um preto velho, um baiano, enfim, né? Independente de qual seja a entidade. Um passe espiritual é para fazer a limpeza daquele super espírito, né? Fazer toda aquela. Tirar tudo aquilo que está incomodando de forma um pouco mais nociva, né? É, tem alguns tipos de sujeiras que a gente chama de miasmas, outros de larvas astrais, tem alguns nomezinhos mais técnicos aí que o pai vai ensinar lá na frente. Mas são muitos recorrentes a esse tipo de limpeza. Esse tipo de sujeira que a gente chama de carga, etc., ele acaba pesando a nossa espiritualidade, pesando nosso espírito, atrapalhando no funcionamento dos pontos cardeais, que são os chakras. Por isso que os passos espirituais ajudam assim, no equilíbrio, não só no equilíbrio, como na manutenção da estabilidade de nossos chakras, tá bom? Próximo. Pode ir para a próxima? A Elaine novamente. O que significa quando sentimos uma calma profunda ao nos conectar com Oxalá? Seria uma conexão espiritual? Isso pode ser feito a qualquer momento? Bom, vamos lá, Elaine. Quando a gente sente uma calma muito grande, quando a gente se conecta ao nosso Pai Oxalá. Filha, essa calma, né, essa paz de espírito, esse centro interior, pelo menos que eu estou entendendo desta forma, ele se refere sim ao nosso Pai Oxalá, que é nosso orixá maior, etc., né? Mas também refere-se a todas as outras entidades, principalmente aquelas que a gente tem por devoção, assim como a nossa coroa e etc, etc, tá? Então, assim, quando a gente nos eleva ao sagrado, quando a gente abre a nossa mente e a gente busca o sagrado, isso traz para nós muito conforto, traz uma paz interior,
absolutamente grande, sim, tá bom? Mas não é somente com Oxalá, com o nosso Pai Maior, assim como todas as outras entidades. Pode ser feito a qualquer momento? Filha, pode ser feito a qualquer momento, mas vamos só entender, né? Por exemplo, eu estou dentro de uma balada, dentro da minha vida profana, como eu já expliquei algumas vezes, o que que é profano? Profano é tudo aquilo que não está remetente ao sagrado, tudo aquilo que não é ligado ao sagrado. Você está jantando na sua casa é algo profano, você está no cinema é algo profano, você está no seu trabalho é algo profano, mas o que que é sagrado? Quando você está rezando, quando você está buscando o espiritual. Então, assim, se você tiver num momento apto, um momento adequado para buscar esse sagrado, sim, pode ser feito a qualquer momento. Lembrando que, se necessário, independente de onde você esteja, se necessário, você precisar de uma intervenção, nosso Pai Maior, nosso Pai Oxalá, ou de qualquer outra entidade, você consegue ali se concentrar ali e buscar essa energia, esse centro aí, buscar essa comunicação, sim. Eu vou fazer Tá isso no ponto bom? de ônibus que vai entrar em transe ali. Qualquer um vai te passar a mão. Mas vamos dar um exemplo assim, né? Você está lá no seu trabalho e você recebeu uma notícia difícil no seu trabalho. Dá uma fugidinha ali, se conecta com o seu sagrado, vai para cima, que Papai do Céu ele está em todos os lugares o tempo E todo. bola pra frente, né? E bola para frente. Fernando perguntou: É. o que é doutrina e qual é seu fundamento? Poxa, Fernando, uma pergunta tão simples com uma resposta tão complexa, né? Doutrina, filha, é tudo aquilo que te educa, tudo aquilo que te guarda, tudo aquilo que te coloca no caminho necessário. Quando a sua mamãe fala para você, filho, não faça isso, ela está te doutrinando. Quando o Exu fala para você, ó, chega, ele está te doutrinando. Quando um caboclo, ele está te doutrinando. Doutrina é tudo aquilo que nos guarda, tudo aquilo que nos rege, é a ordem diante de nossas atitudes, tá bom? Qual é a continuação? Qual o seu fundamento? O fundamento da doutrina é a gente errar cada vez menos, tá? É a gente entender as nossas limitações, é a gente fazer melhor uso de nossa evolução, fazer melhor uso de nossas atitudes. Tá bom, meu filho? Próxima? Próximo. Fernando, continua. Se a flecha estiver apontando para o sol no ponto riscado, o que significa? A temida pergunta da flecha apontada para o sol. Vamos lá, ó. O que significa exatamente? Talvez seja melhor eu perguntar para o seu caboclo, né? Porque isso é uma informação que vem do sagrado e eu não vou ser aquele que vai tirar esse sagrado, né? Mas, filho, eu vou te devolver isso com uma outra pergunta, porque o pai não vai te desenhar essa pergunta naturalmente. O que que significa um caboclo em terra? Riscando uma flecha diante, apontada para o sol. Reflita sobre isso, depois você me fala, tá bom? Continua? Próximo. Fernando. Ah. Para que serve o chá da erva Abre Caminho? E quais suas contraindicações? Filho, ó, a erva abre caminho, ela é uma erva que ela tem um nível de toxicidade um pouquinho mais elevada do que um padrão, tá? Só para quem não sabe, ela é também conhecida como a quebra-demanda, tá? É a É mesma mesmo? folha da quebra-demanda e tal. A abre caminho, o chá dela tem indicativos, tá? Eu aprendi dentro do senso comum, ou seja, eu aprendi com uma senhora de idade, Dona Teresa, que já veio a falecer, que Deus lhe tem em bom lugar, que o chá de abre caminho, ele é muito, 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 muito bom para o intestino, tá? Ele é muito bom porque ele contém ali uma função um pouco tanto quanto diurético, ok? Então é mais para a flora intestinal ali, alguma coisinha ali próximo da bexiga, etc, retenções de líquido, tá? Não se trata de uma comprovação científica sobre isso, se trata-se de um senso comum. Aquilo que eu aprendi com ela e eu vi muita gente se receitando, inclusive eu, fazendo um bem danado, tá bom? A contraindicação? Contraindicação é como ela é um tanto quanto diurética, ela tem um nível de toxicidade maior, digamos assim, gestantes, lactantes, crianças muito, muito bebezinhas, etc., não é bom tomar, não, tá bom? Não é bom tomar porque ela é um pouquinho agressiva, ela é um pouquinho forte, Pessoas que tá? têm irritação fácil de estômago. Pessoas É, que têm mais fácil de ficar doente ou sentir dor, né? Essas... sim, é por causa que é assim, filho, né? Só pegando carona aqui no Mente Santo. As ervas em si, elas são que nem remédios, elas também têm níveis de toxicidades, tá?
A abre caminho, ela não é uma erva muito comum para se fazer chá. Não estou dizendo que não dê. É tanto que eu estou explicando agora que a dona Teresa tratava muito o intestino com a abre caminho, tá? Entretanto, existem muitas outras opções com muito mais segurança, muito mais testados, que vão dar o mesmo efeito, até mesmo melhor, tá bom? Mas respondendo a pergunta, a abre caminho, ela é boa para o intestino. Estou falando isso para você porque sou prova viva disso, tá bom? O Fernando. Qual é o fundamento da erva baleeira, tanto no chá quanto no banho? Qual é a função dela no corpo e no espírito? Vamos lá. Ó, a erva baleeira, meu filho, uma das funções que ela tem para o corpo, para o físico, né, você tomá-la e etc, etc, ela é muito para o sistema imunológico, tá? Ela aumenta as defesas do seu corpo, ela regula o seu corpo de uma forma mágica. É uma erva muito, 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 muito boa, talvez uma das melhores até, no que se refere ao sistema imunológico, tá bom? Ela é realmente muito boa mesmo, né? Se você for falar com ela, for se falar em referente a banhos, a erva baleeira, ela é um banho ali que mais se aproxima da proteção, tá? Ela é um banho muito bom de proteção. Relacionado ao orixá, aliás, relacionado a como ela atua no corpo, etc., o pai vai ficar devendo essa resposta para você nesse momento. Por quê? Porque a prova que vocês vão fazer agora na sexta-feira, uma das perguntas tem a ver com essa daí, que você acabou adivinhando a pergunta. Então o pai não vai te soltar aqui, senão naturalmente você terá a resposta da prova, tá bom? Mas no próximo vídeo vocês guardam essa pergunta, que aí eu explico categoricamente como é que um banho, não só da erva baleeira, mas como é que um banho age sobre o nosso corpo, sobre a nossa matéria. O fundamento da erva baleeira, então vai para o próximo vídeo também. Sim, na verdade Você já faz um o combo. fundamento de erva, o que seria o fundamento? Como ela foi fundada, não tem muito sentido, né? Qual que seria a melhor serventia à erva? A erva baleeira ela é uma erva muito boa para trazer proteção. É um banho de proteção muito, muito bom. Pelas características energéticas que ela tem, é um ótimo banho de proteção. Tá bom? Tá bom. Fernando ainda, desculpa, Tá gente. lá? Fernando. Quais são as melhores ervas para insônia? Boa, meu filho, boa. Vamos só pegar um adendo aí. Vamos primeiro entender se é realmente uma insônia, tá? Ou se é algum outro probleminha, né? Porque você tem ervas para alguns probleminhas que não te deixam dormir, às vezes uma constipação, às vezes gases, às vezes qualquer outra coisa, e você tem aquela insônia, que é aquela coisa mais crônica, etc, etc. Beleza? Quando a gente fala de insônia, uma das melhores ervas que tem, uma das melhores folhas, é a chamada folha da passiflora, né? Também conhecida como a folha do maracujá. Ela é muito, muito, muito excelente. A erva doce também é muito, muito boa, tá bom? É, o manjericão, ele também é muito bom, tá? Então você tem o manjericão, você tem a erva doce, você tem a passiflora, que são os melhores. A passiflora, talvez ela tenha um efeito mais calmante do que propriamente puxando para o sono, tá? Mas certamente, aí, se você fizer um combo aí, você vai ter um auxílio muito grande. Lembrando que a saúde, ela consiste quando você dorme de forma natural. E quando você acorda de forma natural e o seu corpo funciona de forma natural. Você tomar um chá para combater uma insônia é somente enquanto haver a dificuldade para dormir. Parou a dificuldade, para-se o chá, tá? Justamente para que o seu organismo não vire dependente daquele chá, para que você possa continuar dormindo, tá bom? Próximo. Por qual motivo temos pouquíssimas giras de cigano? Boa. Filha, na verdade é assim, ó. Interessante. Por quais motivos, né? Não é muito motivo, é muita questão eu ia falar nação, mas é meio que hereditariedade, vamos supor assim. Eu fui desenvolvido uma última casa que eu fui desenvolvido naturalmente foi a casa que eu fui feito, que é o Sete Flechas de Pedra Branca, Tupoca Sete Flechas de Pedra Branca, da Mãe Meire e do Pai Bispo, né? E lá, o rito da casa é tocar 2 vezes para cigano ao ano. Então a gente meio que acaba pegando carona nisso, tá? Naturalmente, quando a gente abriu a casa, etc., a gente vai fazer o calendário ali, eles meio que seguem a mesma doutrina, a mesma base, né? Nesses cumprimentos. A linha do Oriente, quando a gente fala da Umbanda, ela é uma linha muito, 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 muito importante. Mas muito importante. A cultura cigana, o povo cigano, enriquece demais a nossa Umbanda.
mas enriquece muito mesmo, né? A gente praticamente utiliza a cultura cigana em todos os dias das nossas vidas, tá bom? Mas é que diante de tanto conhecimento, de tanta coisa que tem para se fazer, por exemplo, a cultura dos pretos velhos, a cultura dos caboclos e etc, etc, a gente acaba meio que indo para mais aquilo que é mais comum. Mas certamente falando, se eu viesse de uma casa onde se tocasse, onde eu tivesse aprendido a tocar para cigano 10 vezes no ano, naturalmente aqui talvez seria mais ou menos o mesmo ritmo, tá bom? Então é uma coisa mais de criação. Dá um exemplo para você assim, meu filho. Você passa a sua vida inteira comendo arroz com feijão, mas o feijão por cima, porque é assim que a sua mãe te ensinou. Se um dia você se casar, você vai pedir para sua esposa ou você vai colocar sua comida com feijão por cima, porque assim você aprendeu a fazer. Tá bom? Cris de Manjá. Qual Uhum. a importância do desenvolvimento, tanto teórico quanto prático, para um Mojaguaçu e também para um coroado? Bom, qual que é a importância do desenvolvimento, né? Vamos lá, filho. O desenvolvimento já se fala pelo próprio nome, é para desenvolver. O que que é teoria e o que que é prática? Dentro do senso comum, a prática ela vem do saber, né? A teoria vem do conhecer. Dá um exemplo assim. Você sabe fazer um bolo, então você tem a sabedoria de fazer um bolo. Mas você consegue passar aquela receita adiante? Você consegue ensinar alguém a fazer um bolo? Você consegue ensinar alguém a passar isso adiante? Porque para você ensinar, você tem que conhecer. Então, o conhecer, ele anda meio que paralelo ao saber, sabe? A teoria, ela vai priorizar o seu conhecer. A sabedoria vai priorizar o seu fazer. Basicamente assim que o pai entende, tá? Então, no conhecimento, no desenvolvimento teórico, você desenvolve toda a parte do conhecer. Por exemplo, eu estou respondendo perguntas porque naturalmente eu desenvolvi um pouco da teoria, né? Um pouco desse conhecimento. Para mim, colocar na prática, incorporação, etc., tem que desenvolver um pouco mais da sabedoria, que é do saber como saber fazer a coisa acontecer. Então, o pai meio que separa isso: teoria, conhecimento, sabedoria, prática. Por isso da importância dos dois. No caso do Bojaguaçu, você entende que a sabedoria ela é um pouquinho mais relevante do que o conhecer. Por quê? Porque a sabedoria é o fazer, né? E o Bojaguaçu ele tem sempre aquele intuito de, sabe, aquela ansiedade toda, aquela flor da pele, etc. Claro que ele precisa estudar bastante, claro que ele precisa ter seu autoconhecimento, mas também é muito importante o desenvolvimento prático para ele, né? No caso do coroado, o desenvolvimento prático continua sendo importante, mas o teórico, que é o conhecimento, passa a ser substancial. Por quê? Porque um médium coroado, dentro de um terreiro principalmente, ele está lidando com irmãos dele, que é Bojaguaçu, que é iniciantes ainda e não iniciados. Naturalmente, para ele responder uma pergunta para o seu irmão que é iniciante, ele não vai poder incorporar. Então ele vai ter que responder, ele vai ter que ter o conhecimento de ensinar algo para aqueles que estão chegando. Então, por isso que para o coroado a coisa vai ficando mais substancialmente forte no que se refere ao conhecimento teórico, tá bom? A teoria, o desenvolvimento teórico, A Cris de Manjá. certo? É uma pergunta complexa, eu vou ler toda, aí você vai por partes. Tá. Qual a importância e fundamento dos ritos na Umbanda? Exemplo, batismo, deitada de Oxalá, saudações. Tá. Cris, vamos entender um pouquinho sobre ritos, para depois a gente falar um pouquinho da nossa Umbanda, da nossa doutrina aqui na nossa casa. Ritos, eles vêm naquilo que é chamado ritos de passagem, né? Dependendo da cultura, você tem o rito do casamento, o rito da puberdade, o rito do nascimento, o rito... Você vai ter vários e vários ritos, tá bom? Na nossa Umbanda, os ritos, né, os chamados rituais, é justamente para fazer luz, para dar menção a todo aquele período que está sendo feito, aquele período que está iniciando, aquele novo ciclo que se inicia, né? E depende também da energia que a gente vai trabalhar dentro da nossa gira. Por exemplo, nós temos alguns ritos dentro da nossa gira. A gente faz um rito de abertura da Jurema para que se possa vir os caboclos, né? A gente faz um rito de saudação para que as entidades, para que os catiços cheguem. A gente faz um rito da abertura do padê para que a gente possa trazer os nossos guardiões para estruturar os nossos trabalhos. E assim sucessivamente. Dentro do nosso dia a dia,
nós estamos sempre muito permeados pelos ritos, tá? Na Umbanda, esses ritos são justamente para demarcar aonde começa um, onde finaliza outro. Basicamente são passagens de ciclo, tá bom? O Cadu perguntou: qual a função e o fundamento da pemba ralada? Cadu, meu médium coroado, me fazendo uma pergunta dessa para todos os seus irmãos. Eu estava olhando para ali justamente para Pemba, né? Cadu, a função de uma Pemba ralada, meu filho, o pai não pode te ensinar aqui na frente de todos, né? Mas para dar luz assim à resposta, né? E para de repente dar uma esclarecida aí, para não deixar sem resposta alguma, a pemba ralada, que não é só a pemba ralada, é misturado algumas outras coisinhas junto, tá, meu filho? É usado no, dentro do processo ali, vamos entender que seja para energizar, para ajudar nos trabalhos, tá bom? Cadu: quando é necessário fazer um buri? Meu filho, vamos primeiro contextualizar o que é um buri, né? Um buri é uma das ferramentas que a gente tem, assim como o ebó, assim como o sacudimento, né? Assim como entre outros métodos que se utiliza para a gente fazer tratamentos diversos, né? Tem buri para cura, buri de consagração e um monte de coisa. O buri, ele está mais ligado ali à parte do candomblé. Na Umbanda não é tão comum, não é que não exista, porque buri não tem religião. Ok? Puri não tem religião. Então, se houver a necessidade, a gente faz, certo? Mas ele não é tão comum assim na Umbanda. Então, quando é necessário se fazer um buri? Quando estamos diante de um tratamento onde o buri vai ser a melhor opção. Melhor opção no que se refere a, em vez de um banho, em vez de um ebó, em vez disso, em vez daquilo, poxa, o buri seria melhor para essa situação. Ah, pai, mas assim eu não entendi exatamente. É porque neste exato momento, aqui no vídeo, o pai não pode contextualizar para você exatamente o que é um buri. Tá bom, meu filho? E o amansi? O amansi é aquele banho, né? Vamos entender que o amansi, meu filho, de uma forma mais aberta, né? De uma forma mais genérica a explicação aí, o amansi ele é um banho coletivo, né? Um banho que ele tem uma funcionalidade assim meio que para o coletivo, para todos, onde ele exerce uma determinada quantidade de benefícios, digamos assim, tá? Vamos supor, você toma um banho de defesa, você toma um banho de proteção, você toma um banho de limpeza, você toma um banho disso, um banho daquilo. Vamos entender como assim é um banho que ele tem várias e várias finalidades, entende mais ou menos? E ele também é feito sempre para um coletivo. No caso, o amansi feito aqui no terreiro seria é um amansi feito para todos os filhos tomarem do mesmo banho, tá bom? Como posso me preparar energeticamente para manter meus chakras em equilíbrio antes da gira? Meu filho, chakras. Como que você pode se preparar energeticamente para se manter o chakra em equilíbrio? É isso, né? Isso. Meu filho, se você estiver energeticamente bom, bem, eles estarão equilibrados. É justamente quando a gente não está bem que ali tem um desequilíbrio naquele determinado chakra. Para você trabalhar o alinhamento dos chakras, né, o bom funcionamento deles. Aí tem a questão de você estar zen consigo mesmo. Dependendo do chakra ali que estiver nivelado, tem uma cor que favorece mais aqui, tem uma erva, um banho que favorece mais ali, e etc, etc. Tá? Mas basicamente falando, os chakras, meu filho, só para esclarecer para você que eu acho que está um pouquinho fora a observação. Os chakras, eles são pontos cardeais, que quando há um desequilíbrio, eles não estão em pleno funcionamento. Quando a gente equilibra ou a gente traz um bom funcionamento novamente para esse chakra, aquela parte volta a estar em bom funcionamento. Naturalmente é assim, tá? Então o chakra ele serve a gente trabalhar o equilíbrio do chakra, a gente trabalhar o nosso corpo, o nosso espiritual, nosso campo espiritual trabalhando de uma forma muito homogênea, muito linear, muito bacana. Entendeu, mais ou menos? Boa. Isso antes da gira e qualquer dia. Sim, filho, a preocupação de você se manter bem, se manter equilibrado, é uma preocupação diária e constante, né? Claro que a gente não tem como fazer isso o tempo todo, porque a gente leva uma vida sempre muito corrida, cada dia tem mais coisas, mais afazeres e mais obrigações. Mas o intuito, né, é que a gente se mantenha sempre o mais equilibrado possível, tá? Então, sim, faz muito bem você
sempre ter esse atento com esse equilíbrio, com o seu bem-estar, com a sua paz de espírito, né? Com o seu estado zen, para que você se mantenha em equilíbrio, se mantenha em conformidade. Obviamente que se você tiver tudo bem, está tudo certinho, é porque os seus chakras estão completamente funcionamento ok, tá bom? Lara perguntou: Lara? qual a função e o fundamento da pemba colorida? Filha, a função é riscar, né? Acho que Pemba riscou. Hã? E a cor, minha filha, é meio que para dar luz ou sentido àquilo que está sendo usado ou para quem está sendo usado, né? Uma pemba amarela. Uma pemba amarela é uma pemba para baiano aqui na casa, talvez para mamãe Oxum, porque você não encontraria uma pemba dourada, e por aí vai. Mas a função é riscar mesmo, tá bom? É riscar um ponto, riscar o que precisa ser riscado ali. Ok? Próximo. Maiara: qual a necessidade de ter um fundamento de chão? Na parte de cima e no chão. Tá, Maiara, fundamento de chão na parte de cima não dá, só se É que tá no colocar chão na em cima, laje, é. né, minha filha? Mas qual que é a finalidade ou a necessidade que ela perguntou? Necessidade. A necessidade é estrutural, tá? O fundamento de chão é uma parte da estrutura da casa, se não a estrutura maior da casa. E fundamento, né, de teto, ou cunheiro, como alguns chamam, como nós aprendemos, é justamente a função é totalmente estrutural. Um completa o outro, um faz parte do outro, tá bom? O Charles: Charles, qual a importância do atabaque em uma gira? filho, a importância, que é diferente de função, né? A importância, filho, é justamente auxiliar, né? Você auxilia na questão dos médiums, principalmente iniciantes, porque é tipo assim, um médium que está iniciando, que tem dificuldade para incorporar, tem o som, tem a batida do atabaque, tem isso. Então, tudo isso traz como muito, muito importante. É muito importante para uma gira, quando tem um auxílio de um atabaque, para que, nossa, fica uma coisa muito mais. A energia parece que fica maior. Estou falando, parece do ponto de vista Bojaguaçu, do ponto de vista iniciante, tá? É importante na questão da estrutura, sim, sim, porque o atabaque, o couro, ele é uma parte estrutural de um terreiro. Obviamente que essa explicação, Charles, o pai não pode passar aqui, mas ele também tem uma importância muito estrutural, tá? Mas acho que é muito, assim, para um leigo, né, para um Mojaguaçu, que nem é tão leigo assim, mas para que você entenda, meu filho, você como Mojaguaçu, a importância do atabaque é auxiliar na condução da gira. Acho que essa é a maior importância. É trazer ritmo, é trazer som, é trazer força para aquilo que está sendo trabalhado. Tá Justamente bom? é a sequência da pergunta. E qual a importância do coro estar bem sincronizado com os trabalhos da casa, tipo incorporação dos médios? Então, quando a gente fala em sincronizado, a gente está meio que falando na melodia entre os coros e juntamente, tipo assim, alguém que está ali diante de uma incorporação, você puxar um ponto mais adequado para aquele tipo de incorporação. É, é justamente essa questão do ritmo, né? Por exemplo, eu vou puxar um barra-vento, um ponto de Yansan, para um preto velho chegar. Vai dificultar o processo de quem está incorporando? Bastante, bastante. Agora, se o Ogan, ele tocar com amor no coração, com toda a simplicidade do mundo e tentar fazer o seu melhor, mas com simplicidade, com o pezinho no chão, focado no que está acontecendo ali dentro, com amor à dificuldade ou com amor à limitação daquele médico que está incorporando, ou com devoção àquela entidade que está chegando, cada batida é um sopro, viu, meu filho? Aí faz toda a diferença, não só para a incorporação, mas como para a vida de todos que estão presentes. Tá bom? O Charles: qual o fundamento em se fazer um preceito antes de uma gira? Ah, meu filho, muito, muito importante. É você guardar a sua matéria para o sagrado, você se reservar para o sagrado, né? É sempre aquela diferença do profano para o sagrado é tudo que te leva ao espiritual. Em questões energéticas, em questões de energias, na verdade, o nosso corpo precisa aguentar uma certa carga energética, digamos assim, para que a gente consiga incorporar. E se o nosso corpo não tiver apto a isso, a coisa não vai ser tão simples assim, não vai ser tão natural, né? Vai ser até um pouco dificultosa, etc. Isso se não impossibilitar.
Então, quanto mais a gente guardar nossa matéria, por questões do físico, vai auxiliar a gente a incorporar. Agora, por questões do sagrado, né? Dependendo dos nossos atos e atitudes, por exemplo, nós temos o preceito mental, que é pensar positivo. Nós temos o preceito físico, que é a gente não fazer sexo, não comer carne muito vermelha, que seja de difícil digestão e etc. Temos preceito também físico, que é a questão das bebidas, etc. Então, assim, na questão espiritual, tudo aquilo que faz com que a gente não consiga se conectar com o sagrado, tira a nossa possibilidade ou a maior parte da possibilidade de incorporar aquela energia, tá? Se não tirar, atrapalha muito, muito, muito mesmo. Então a gente guarda o preceito, tanto mental, quanto físico, quanto espiritual, para que a gente esteja simplesmente puro ou mais próximo disso possível, para que a gente esteja apto àquela incorporação ou àquela radiação. A Então, continuação. é, Que tipo de preceito deve ser feito antes dos trabalhos ou dos desenvolvimento? filho, é basicamente isso que o pai falou. Vamos dar uma numerada aí rapidinho, né? Bebidas, nada de alcoólicos, tá? Porque realmente suja a matéria, é um vício, né? Se você for fumante, claramente que eu estou falando de cigarro, diminui o máximo que você puder diante do seu preceito para preservar a sua matéria. Comida, não vai passar fome. Olha, pai, eu só tenho isso para comer, eu vou passar fome porque eu tenho que guardar preceito. Não, mas coma carnes, principalmente carne vermelha, etc. Se tiver que comer carne porque não tem outra coisa para comer, coma um pedacinho pequeno, né? A carne vermelha ela é de difícil digestão, e isso pesa no organismo e isso atrapalha a sua condição física de trabalhar a incorporação. E o preceito mental, meu filho, o preceito mental de pensar positivo, de sempre pensar em coisas boas, procura focar no porquê que você é um bandista, por que você tem fé, por que você agradece a espiritualidade, por que você agradece a Deus por você existir, procura pensar em Deus. Pensar no sagrado como um todo. Aí você já vai estar guardando o preceito e naturalmente você estará muito mais apto à incorporação, tá bom? Eu aprendi que a carne vermelha e o sexo, eles ficam dias a energia. A carne, principalmente, para digerir no estômago, fica dias. Eu já vi até aqueles vídeos de testes que eles colocam a carne num líquido lá, como se fosse o líquido do estômago, e demora para fazer a digestão. Mas Aí fica pesado para você trabalhar. isso, a carne, sim, a carne é pela questão de digestão, né? Sim, O é sexo, energia, né? é que eu não quis entrar muito nessa parte, mas eu vou dar só uma sapiadinha. Tem uma troca fluídica ali, né? Tem fluidos, troca de hormônios, tem toda uma intensidade ali que isso realmente ele acaba ficando impregnado na matéria. Por isso que isso dificulta o trabalho do espiritual, o trabalho do sagrado no ato da incorporação. Mas um pouquinho mais dentro da explicação, tá bom? Maiara. Entrar em um transe por segundos como se fosse um sonho acordado. Visualizar algo fora do comum, símbolos, cenas já passadas, ou cenas que não aconteceram ainda. O que seria espiritualmente? Um transe. Pergunta, né? Próximo. Não, filho, é sério, é um transe. O que seria um transe? Você, né? Claro, vamos só deixar claro uma coisa aqui, tá? A gente tem que sempre fazer o crivo de tudo aquilo que é espiritual, de tudo aquilo que é físico, de tudo aquilo que é imaginatório, tá? Se cai uma folha de uma árvore, é o vento. Se eu vi, o que que pode ser um gato passando perto de mim? Pode ser um gato, naturalmente, né? Não dá para ser um cachorro, né? Então, assim, a gente faz uma separação sempre, avaliando que já foi feito todo esse crivo, todo esse critério para tirar tudo aquilo que é físico ou possibilidade de ser imaginatório, ficando somente o espiritual, é um transe mediúnico, minha filha. É uma visão, é uma experiência mediúnica, como eu costumo chamar aqui, tá bom? A Maiara. É. Se um Mojaguaçu tomar um banho de consagração sem saber a coroa dele, o que acontece? Se Mojaguaçu tomar um banho de consagração sem saber a coroa dele, o que acontece? Ele Ele é será consagrado. consagrado. Primeiro, vamos entender como é que ele sabe o que é um banho de consagração. Tem que ver se ele acertou no banho primeiro. Depois que
Consagração para quê? Consagração para quê? Tomar um banho de consagração, né? Você tem, vamos dar um exemplo aí, um banho de Angélica Nacional, ou um banho de Avenca, vai, que são banhos, são ervas de Oxalá. Você vai tomar um banho de consagração porque você é filho do Pai Maior, mesmo que você não tenha coroa. Mas aquele banho tem efeito consagratório? Está consagrando o quê? A matéria? Mas quem foi que preparou esse banho? A mão que preparou esse banho, a energia que foi doada para a preparação desse banho, vai trazer a finalidade consagratória? Tem tudo isso, tá, minha filha? Então, assim, o que que acontece se eu tomar um banho de consagração? Serei consagrado, independente da finalidade, naturalmente, tá, minha filha? Mas tem que ver realmente se esse banho foi preparado nos conformes para que ele tenha essa função determinada, tá bom? Porque uma erva que consagra, que tem a função de consagração, ela também tem outras funções, né? Naturalmente, e sem contar que tem um lance da transmutação, de você transformar a energia daquela erva, né? E a gente acaba transmutando meio que sem querer também, tá? De repente a gente não tá muito bem, filha, e a gente vai pegar uma erva ali para fazer um banho, alguma coisa, a gente contaminou aquela energia, ela saiu do seu. A gente transmutou, transformou a energia dela em outra coisa. Ela já perde meio o caminho da finalidade. Então a preparação de um banho tem todo um rito ali, tem toda uma pegadinha para que você tenha ali a melhor finalidade daquele banho, tá? Tem vários detalhezinhos que a gente pode estudar com mais profundidade. Tem a questão do horário da colheita, o dia certo da colheita, a fase da lua certa para a colheita, a preparação, o tipo de preparação para esse banho, erva quente, morna fria, em que chakra que atua. Trabalhar com banhos, filho, é toda uma ciência. Agora, voltando ao banho de consagração, ele tem a finalidade de consagrar, tá bom? A Camila. Sobre a questão do aborto, como seria na visão da espiritualidade? Camila. Vamos lá, minha filhota. O pai vai te responder com a forma mais humana que eu posso, tá? O aborto espontâneo, minha filha, vamos entender que o espírito ele está num processo de reencarnação, né? Na fila reencarnatória, como é chamado. Esse espírito ele vai ser reduzido ao tamanho de uma centelha, digamos assim, para que ele possa estar junto ali na questão de um feto, tá? Então ele vai ser ligado de forma espiritual pelo fio de prata, enquanto a gestação vai acontecendo até que haja ligação, haja a reencarnação, tá? Durante esse processo, o espírito, assim como todos nós somos espíritos encarnados, um espírito que ainda está desencarnado nesse processo de reencarnação, ele tem um livre-arbítrio e muitas das vezes, em alguns casos, melhor dizendo, ele de repente encontra alguma impossibilidade de voltar à Terra, tá? E aí nesse momento ele se rompe. Ele fala, não, não dá mais, eu não quero. Imagina-se assim. É um exemplo muito didático, mas natural. É um exemplo que vai exemplificar não só para você, minha filha, mas como para muitos. Você está diante de um parque de diversões, na fila da montanha-russa, quando você está para entrar no carro e você fala, não, 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 não vou mais não, e você sai da fila. Entende? É mais ou menos assim, minha filha. É algo que sai da nossa alçada, que sai do nosso controle, está dentro do livre-arbítrio daquele espírito que viria para a Terra. Existe alguns casos, existe até alguns estudos que falam também sobre a proteção da própria matéria. De repente a matéria vai se preparar mais para fazer a gestação daquele filho, então ele virá num outro momento, não naquele momento que estava preparado a vir. Tem um monte de situações, um monte de variáveis. Espiritualmente falando, é algo que algo que foi interrompido, tá? Aquele espírito ele não vai reencarnar, tá bom? Pode ir para a próxima? Pode. Camila. Existe algum trabalho que traga dinheiro? Filhota, vamos lá, Camila. Agora sim o pai joga energia ali em cima lá, né? Vamos lá, Camila. Sim, sim, sim. Tem muito trabalho que traz dinheiro, tá? Eu vou te ensinar um feitiço muito importante, ó. 10 para 5 da manhã você levanta, toma um banho rapidinho e tal. Se você estiver desempregado, vai atrás de emprego. Caso você esteja empregado e vai trabalhar, faça daquele dia o melhor dia que você puder fazer da sua vida. Porque quando você faz o seu melhor, sim, enquanto você não pode fazer melhor ainda, naturalmente, você vai expor uma energia tão benéfica e tão positiva que vai contaminar todos que estão ao seu redor e naturalmente tudo aquilo que você está se propondo a fazer.
Você vai fazer do seu dia muito mais próspero. E a consequência de quem faz algo muito próspero no seu trabalho, naturalmente, é financeiro. Tá bom? Existe agora, dentro das necessidades, tá? Alguns trabalhos sendo feitos, alguns trabalhos que podem ser feitos, trabalhos, firmezas, etc, etc, que faça trabalhar na necessidade da falta desse dinheiro, tá? A gente pode fazer, existem trabalhos aí na linha dos ciganos, com o nosso pai Ogum, também com o nosso pai Oxóssi, entre outros. Tá bom, minha filha? Essa é boa. Mayara, só me lasca. Dependendo do humor do... Deixa eu só interromper, só colocar um adendo sobre o trabalho, tá, Camila? Vamos lá. Uma folhinha de louro dentro da carteira. O próximo onde você carrega o dinheiro. Atrai umas energias, tá? Você já ouviu falar numa planta chamada dólar, ou árvore da fortuna, ou árvore da vida? Você manter ela próximo da sua casa, dentro da sua casa, ou próximo do seu ambiente onde você trabalha, caso você seja uma comerciante, etc, etc, também favorece muito, porque o campo energético vai estar mais propício à questão do dinheiro. Existem muitas outras funcionalidades, muitos outros instrumentos a serem usados também. Eu tô vendo Mas os só dei dois médicos exemplos, tá? se colando folha de louro no corpo inteiro agora. É assim, ajuda, viu, gente? Ajuda, mas ó, Vou jogar pó de ouro, assim. mas qualquer incentivo espiritual, ele vai sempre andar lado a lado com o merecimento. É toda uma necessidade de merecimento ou necessidade. Tem sempre essa barrinha no meio, tá? Se você tiver merecimento desse axé vindo, naturalmente que você fazer uma firmeza vai fazer com que esse axé venha com mais facilidade, porque o campo energético criado por aquele instrumento, por aquele patuá, vai facilitar bastante, tá bom? Mas tem que ter o merecimento, que espiritualidade não dá nada de graça pra ninguém, não. Viu? Bora, gente. A Mayara. Dependendo do humor do pai de santo ou da mãe de santo, a energia pode explanar para os demais médiuns? Ah, filhota, eu acho que sim, ainda mais vindo de você, né, Mayara, essa pergunta? Ai, bênção. Acho que ela já tá adivinhando. Imagine a Mayara com o humor que Deus te deu, minha filha. Sendo mãe de santo. Nossa, coitada dos filhos. Fica complicadinho, hein, minha filha? Mas sim, 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 sim. Lembra, acho que na aula passada, no vídeo passado, o pai muito falou sobre a nossa opinião, aquilo que a gente acredita que seja feito da melhor forma possível, porque parte da nossa opinião, parte do nosso jeito, tudo. Você ser um sacerdote, né? Mais do que saber fazer um ebó, mais do que saber a cor da vela, é saber trabalhar a matéria humana, tá? O mais importante de você ser um sacerdote, não o mais importante, que não existe algo mais importante, né? Mas um dos fundamentos, um dos principais, uma das partes mais difíceis de um sacerdócio é você saber lidar com o ser humano, é você saber lidar com o outro, é você ter cumplicidade, né? Você ser cúmplice às limitações, é você entender que um filho cheio de erros, que você também não vai poder fazer nada com aqueles erros, você tentar explorar o que aquele filho tem de melhor, para que ele possa se melhorar como ser humano. E naturalmente, para você fazer isso, minha filha, você tem que ter uma paciência, você tem que ter um pré-julgamento praticamente zero, para que você entenda, você se coloque no seu lugar de sacerdote e fale, olha, de repente aquele filho ele está agindo assim porque ele ainda não teve clareza suficiente, no tempo dele ele vai conseguir. E está sempre apto a tentar auxiliar o máximo que pode. Jamais passar a mão na cabeça. Mas não passar a mão na cabeça de um filho não significa que eu tenho o direito de destratá-lo ou humilhá-lo independente do meu humor. Tá bom, minha filha? Eu, como Ederson, eu tenho o meu humor a me valer. Eu, como sacerdote, seria muita audácia eu querer falar do humor de Pai Ofá ou do humor de Pai Oxóssi. Tá bom? Mais alguma coisa a acrescentar? Não? Ai, Mayara. Vou passar o cargo da Fabi pra Mayara. O humor Ai, Mayara, você dela, me cansa. o humor dela mudou. Mayara, você me cansa. Bora. A Kátia. Vamos lá, Kátia. Como saber se a pessoa é médium de cura e como aflorar esse tipo de mediunidade? Filha, médium de cura. Explica pro pai o que é isso. O que é um médium de cura, minha filha? Eita, ela deixa quieto, pai, não perguntei nada. Qual que era a sequência da pergunta? É como aflorar essa mediunidade. Vamos lá. Vamos só definir uma coisinha aqui que para nós aqui, para o nosso jeito de trabalhar e entender a espiritualidade, mediunidade é um meio de comunicação,
tá? A gente procura definir assim porque a gente fica mais fácil para que todos entendam segundo o nosso ponto de vista aqui, tá? Então, assim, mediunidade é um meio de comunicação. Mediunidade de cura. É fazer a cura por através da comunicação do espiritual com a gente, ou seja, a gente está sendo um instrumento do espiritual para executar aquele procedimento que vai prover a tentativa de cura em alguém. Para você ser um médium assim, você tem que se esforçar, você tem que ser humilde, você tem que seguir os preceitos religiosos, todos aqueles necessários, para você estar apto à aproximação espiritual, para que você esteja apto a essa conexão espiritual. E naturalmente, todos os guias têm a capacidade de trabalhar a cura, embora alguns tenham uma parte efetiva muito maior, uma facilidade muito maior. Então, se você tiver, vamos dar um exemplo aqui, tá, Kátia? Vamos dar um exemplo do baiano Sete Lagoas, é só um exemplo, ou do marinheiro Sete Lagoas. Este marinheiro, este baiano, trabalha muito bem com cura, ele traz muito bem isso na sua persona, no seu jeito de trabalhar. Mas será que você, como médium, está apto à aproximação ou à conexão desses Sete Lagoas? Porque se você estiver apto e você realmente se preparou como médium, respeitando preceitos e focando em todo o espiritual e tudo aquilo que rege a necessidade, a coisa vai acontecer brilhantemente. Tá bom, minha filha? Não existe médium de cura. Existe médium disposto e apto a estar digno ao espiritual. Tá bom? O que significa zumbido no ouvido ao desincorporar para a espiritualidade? Filha, eu vou dar um exemplo para você, porque é muito individual o que que é um zumbido no ouvido, né? Labirintite. Toma Dramin. Eu ia falar sobre isso agora. De repente, uma pessoa que tem uma labirintite, né? De repente, é uma pessoa que está ali meio agripadinha, com probleminha no ouvido, ali uma dorzinha e tal. Mas vamos entender que o zumbido pode ser, espiritualmente falando, lembra, filha, daquele crivo do que é espiritual e do que é físico? Mas o zumbido, espiritualmente falando, ele pode ser que você esteja captando de forma sonora ou auditiva uma onda vibracional, como se fosse uma onda de rádio. E aquilo vai dar um zumbidinho, tá? Pode ser essa uma das explicações, sim, tá bom? Mas isso é muito individual, né? Fica mais fácil para a gente ser mais assertivo no que pode ser, no ato que está acontecendo, você falar conosco e a gente ali, diante da energia exposta no momento, a gente falar, filha, fica tranquila que é mais ou menos por esse caminho. Porque a gente também vai estar se conectando àquela energia que você está sentindo, caso seja proveniente de espiritual. Deixa eu só fazer um adendo sobre a pergunta anterior, filha, que você fez sobre cura. Quando o pai fala que não existe médium de cura, não é que não existe médium que não pode fazer cura. É que eu acho que o dom, ele é dado a todos que merecem, a todos que buscam. Claro que um tem um pouco mais facilidade que o outro. Então, assim, um médium que seja específico de cura. Olha, aquele médium, ele é curandeiro. Não, ele aprendeu a fazer cura, ele desenvolveu a arte de trabalhar a cura por intermédio da espiritualidade. Acho que todos nós conseguimos chegar lá. Então você pode se considerar um médium de cura. Na minha opinião, não existe médium de cura, como também não existe médium de descarrego, tá? Acho que todos estão aptos a trabalhar um bom descarrego, se necessário, claro que depender do desenvolvimento e da elevação espiritual de cada um, tá bom? Pode? Pode. A Maiara. Qual o fundamento de colocar os dois vasos de planta na cumeira e de planta diferente? Minha filha, qual é o fundamento? É você. Bom, deixa eu tentar te explicar de uma forma doce, tá? Até tirei meu óculos, né? O fundamento de se colocar um vaso de planta numa comieira, minha criança. Um dia eu vou te explicar. Eu espero que esse dia chegue logo, tá bom? Mas até lá, imagina-se como se fosse algo a mais para trazer uma energia maior, um contexto melhor. Vamos falar da samambaia, que geralmente são as samambaias usadas, né? A samambaia geralmente é conhecida como vestimenta de caboclo, né? Tem alguns outros também, mas vamos entender como vestimenta de caboclo. E os caboclos que vêm em terra, dar passe e trabalhar e são um dos responsáveis pela estrutura do terreiro, etc, etc. Então, ajuda a trazer essa energia.
Mas claro que tem um fundamento muito maior sobre isso, que o pai naturalmente não pode explicar agora, tá bom? Próximo. Carolzinha, é, O que é um ebó e para que serve? filha, ebó é um instrumento, né? O ebó, assim como a mancia, assim como o buri, entre outros, é algo que você é um recurso. Na verdade, vamos entender como se fosse um recurso que a gente pode fazer para determinadas finalidades. Ebó descarrego, abertura de caminho, etc, etc, etc. O ebó, eu entendo, né? Eu aprendi muito observando, auxiliando e também fazendo alguns ebós. E eu entendo que o ebó é como se fosse uma injeção, né? Eu passei a maior parte da minha vida espiritual em contato com ebós, né? Da parte da minha vida espiritual que eu tive contato com os ebós, a grande maior parte foi ao lado da minha mãe e do meu pai de santo. E ali ficou muito claro para mim que o ebó é aquela injeção. Sabe, quando você está doente, você vai no posto de saúde, o médico te tá com uma bezetacil, se você sai de lá mancando, mas sai bem? Pois bem, esse é o ebó, tá? O fundamento do ebó é justamente trazer esse alívio, acredito que seja, na maioria dos casos, que aí depende muito de cada situação, mas na maioria dos casos é aquele alívio mais rápido, mais imediato. Claro que o ebó ele não é nem sempre será a solução de todo um problema, mas certamente é a parte circunstancial de um tratamento quando necessário, tá bom? Só um adendo sobre ebó, minha filha. Um ebó, ele é um pouquinho complexo, por isso que geralmente somente entidades, né? Ou o próprio sacerdote ou entidades daquele sacerdote que estão aptos a fazer, a passar um ebó para uma determinada situação em um determinado consulente, tá bom? Próximo. A Carolzinha perguntou: Vamos lá. quando a gente está com muita dor no ori, o que a gente poderia fazer para acalmar o ori? Poderia ser uma reza? Então, Carolzinha, Vou escrever reza no chinelo aqui. escrever reza na sola de um chinelo, né? Minha filha, dor no ori, né? Tem uma explicação grande, uma explicação pequena e tem a explicação que você pode saber, tá? Mais importante do que a dor no ori é o porquê que ela dói, tá? A gente tem que entender, minha filha, se as coisas que a gente sente, mediunicamente falando, são coisas mediúnicas ou são coisas da nossa cabeça. A gente tem que sempre se preocupar em fazer um crivo da imaginação e de tudo aquilo que é espiritual, tá bom? Porque senão pode rolar bitolagem e tem outras coisas. Dor no ori, né? Raramente vai acontecer com um médium iniciante, não estou dizendo que não aconteça, mas é muito pouco provável, geralmente acontece, e tende a acontecer para sinalizar algo em casos de médiums com coroa, médiums já coroados ou abraguaçu. Mas vamos focar aqui no caso de um Bojaguaçu, assim como você. O teu ori está doendo, né? Tem alguma coisa esquentando aí no teu ori. O que que poderia ser? Poderia ser uma falta, uma quebra de doutrina, poderia ser uma falta de preparo para estar fazendo aquilo que está fazendo, poderia ser uma exposição sobre a energia que você não poderia estar sendo exposta, pode ser um puxãozinho de orelha, que é um pouco provável, pode ser tanta coisa, minha filha, tanta coisa. De tantas as coisas, sobram pouquíssimas opções positivas. E a grande maioria dessas coisas, minha filha, leva sempre para o lado de que algo não ficou bom, de algo não está legal. Um médium, quando ele sente dor no ori constantemente, esse médium ele precisa realmente chegar até o Pai de Santo e falar: Pai, mostra para mim onde é que eu estou errando. Eu preciso tentar melhorar, porque isso está sendo muito corriqueiro e muito pontual, tá bom? Dor no ori tem outros sintomas? Tem sintomas que é por pura casualidades, tem também. Tem coisas espirituais mais complexas aí que vão trazer esse desconforto, essa dor no ori, né? Se assim a gente pode chamar, ou quando esquenta, etc. Também tem, mas são explicações que o pai não pode dar aqui. Basicamente falando, você está sentindo algo no teu ori e você está começando a sentir isso com muita frequência, vamos fazer um crivo se isso é de fato espiritual? Porque se for de fato espiritual, talvez é recomendável um médium que esteja assim, parar com todo o desenvolvimento que ele esteja fazendo e entrar em um tratamento para que possa ser equilibrado o que precisa equilibrar, possa ver o que precisa ser visto e rever tudo aquilo que precisa ser revisto. Tá bom, minha filha? Maiara, você vai amar a pergunta. Se vir um orixá que tem na casa, porém no ponto ele coloca uma qualidade diferente dos que vem, do que já é comum,
Pode acontecer isso? Poderia? Minha filha, a gente tem que entender o que que é comum. O que que é comum? Aquilo que o médium conhece, mas será que o médium conhece, né? Porque o que que é comum para mim? Comum para mim é ver as pessoas que eu conheço. O que não é comum para mim é começar a ver as pessoas passando na minha rua que não são moradores, ou pessoas de outros estados, outros países, outras etnias. Não é algo comum. Vai se tornar comum com a convivência, mas não é comum no primeiro momento. Um caboclo chegar em terra e riscar um ponto. Esse ponto não tem que ser comum para mim, tem que ser natural. Tem que ser puro, tem que ser verdadeiro, tem que ter o sentido, o fundamento, etc, etc, etc. Tá? Então, assim, se esse caboclo coloca uma qualidade no ponto, é porque de repente seja a qualidade dele. Tá? Obviamente que a gente tem que fazer o crivo ali de toda a experiência mediúnica da incorporação. A questão da interferência, lembrar sempre naquele alelo dos médios que são conscientes e a gente entender se realmente está nos conformes, mas certamente se um caboclo, estou colocando dentro de uma incorporação ok, tá? O caboclo chega em terra, risca o ponto e põe a sua qualidade ali no ponto, naturalmente ele tem todo o beabá para passar a falar, olha, eu sou isso, 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 de tal, 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 tá bom? E é comum, filho, vai se tornar comum porque vai passar a ser visto, vai passar a ser conhecido, etc. Imagina que em algum momento da história somente o Xalá era conhecido, depois vem surgindo os demais, né? E assim tudo se encaminha dessa mesma maneira. Em 1910 a Umbanda não era comum. Em 1920 ela foi um pouquinho mais. Em 2025 a Umbanda é super tradicional. Tá bom? Carolzinha, É. por que algumas pessoas estão no terreiro e começam a sentir muita dor no estômago? Tem algum significado espiritual? Pode ter que sim, pode ser que sim. Vamos separar, fazer o crivo do espiritual para o carnal, mas sim, sim. Primeiro vamos definir o que é muitas pessoas, né? Porque se você tem 10 médios, 5, 6, 7, tá tendo dor de estômago, dá uma olhadinha na caixa d'água do terreiro, né? Ver o que está sendo consumido ali, fisicamente falando, porque você pode ter uma contaminação aí, tá? Agora, energeticamente falando, um desconforto na região do abdômen, e aí você está falando de, energeticamente, a gente tá falando de energia específica, o desalinhamento desse chakra, né, que está ali próximo da região do estômago, você tem também a questão da aproximação de uma determinada entidade, de algum irmão, e etc, etc, desencarnado que encostou por ali, e pode trazer esse sintoma sim, tá bom? Mas não é maioria, tá? São pontuais, tá bom? Próximo. A Oriane perguntou: é verdade que a planta orelha de onça pode ser usada para cicatrizar feridas ou aliviar contusões? Filha, a orelha de onça, se ela pode ser usada para cicatrizar feridas, pode, mas toma cuidado, tá? Depende do tipo de ferida, do quanto ela está exposta, né? É, vamos entender assim, ó. Você tem um machucado, que ele está infeccionado. Você vai trabalhar a cicatrização dele, ou primeiro você vai tomar alguma medicação, alguma coisa, algum tipo de antibiótico, enfim, para tirar aquela contaminação dali. Imagina que tem algo ali dentro que está realmente causando aquela infecção, aquele machucado. Você vai tampar. Então, assim, a orelha de onça ela pode ser usada assim para cicatrização, mas são em coisas mais superficiais, tá? Por exemplo, um ralado, né? Alguma coisa ali provada por um trauminha, alguma coisinha ali, mas bem mais simples, bem mais superficial, mas incomoda. E aí sim, ela é bem, bem recomendável, sim. Tá? Embora eu não goste muito dela para usar para cicatrização, não. Eu acho ela um pouco mais complicadinha de trabalhar. Acredito que tem outras que são mais benéficas, né? Que são menos agressivas. Tá bom, minha filha? A continuação da pergunta: quais ervas podemos usar para ajudar a curar feridas e aliviar as contusões? Filha, você tem uma erva chamada erva de bicho, ela é muito, muito boa, ela é muito excelente, ela limpa de dentro para fora, tá? Você tem, se for algo superficial, né, você pode utilizar aquele gelzinho da babosa, né, da aloe vera, que é muito, muito bom, é extremamente hidratante, realmente ele é muito bom. Só toma cuidado ali em contato com os olhos ou com a boca, porque aí pode te fazer, dar uma irritação bem, bem complicada.
Você tem a raiz de jatobá, também é sensacional para cicatrização. Ela também é muito, muito boa para cicatrização. E você tem a batata. Tanto a folha da batata, você pode fazer um sumo mentrasto ali, né? Uma compressa com a folha da batata. Como você pode também catar a rodela da batata e auxiliar na cicatrização também. Porque ela vai puxar, né? Então ela vai ajudar bastante. Tá bom? E temos muitos mais outros, mas só para na cicatrização, essas são as melhores. Continua na áurea, As mais fáceis de achar, desculpa. É, é uma continuação. né? E que ervas poderíamos usar para sarar as feridas mais profundas, tipo berne? Sim, filha, vamos entender assim, ó. No caso de um berne, você pode ficar na erva de bicho, que ela não, eu gosto muito da erva de bicho, que ela não tem tanta contraindicação. Vamos falar de um furúnculo. Você pode usar muito bem uma folha de fumo, que vai ajudar bastante a puxar esse carregão para fora, né? Vai auxiliar bastante. Entendeu mais ou menos, filho? Então, assim, tem uma planta chamada Novalgina. É o nome de um remédio, mas também é o nome de uma erva, tá? Ela também é conhecida como mil ramas, alguns chamam de mil folhas e tal. E também tem o nome de Novalgina. Ela é extremamente excelente também para fazer o uso dessa limpeza aí de feridas mais profundas, tá? Ah, tem uma, tem uma outra que a gente chama de azitromicina, que é uma vermelhinha, também é uma erva, uma folha sensacional, que ela também usa bastante e naturalmente, acho que uma das mais conhecidas de todas, é a erva de Santa Maria, né? Que vamos entender que é como se fosse um antibiótico natural ali, para a gente ter uma assimilação melhor do quanto bom é a erva de Santa Maria. Em caso de feridas mais profundas, que exija um pouquinho mais dessa limpeza, ela é o mais recomendável. Um, Tem uma outra que ela é muito benéfica, e aí ela vai entrar muito bem, filha, para quem é diabético, tá? Porque feridas, diabetes, a gente sabe que a cicatrização ela é sempre muito mais lenta, né? Então a gente tem ali a chamada bálsamo, tá? Tem que só tomar um pouquinho de cuidado aí, que tem uma galerinha que fala que é jade ao bálsamo. O bálsamo ela tem uma questão específica, na dúvida você tira com o pai. E temos também o bálsamo alemão, que é um bálsamo mais rajadinho. Ele tem a mesma função, mas o nível de toxicidade é muito alto. Então tem um bálsamo original ali, que ele é mais esticadinho, que aí ele é excelente, inclusive para quem tem diabetes, tá? Na cicatrização de uma ferida, etc. Tá bom? Pode? Carolzinha, Hum, o que significa olho de boi na espiritualidade, para que serve? Aí depois tem olho de cabra. tá. Filho, o que significa olho de boi na espiritualidade vai depender de cada espírito, né? Cada um tem a sua essência, a sua individualidade. Eu posso falar para você o que eu aprendi sobre olho de boi? O que significa para mim? Eu não posso responder por exemplo, pelo meu boiadeiro ou pelo meu baiano, né? Eu vou responder por mim, tá bom, filha? Então, assim, o olho de boi, ele traz ali toda a significância, ali, toda a menção à corrente dos boiadeiros, digamos assim. Então, ele vai trabalhar, assim, dentro muito, muito bem com a questão da estrutura, um pouco também, bastante ali alinhado com a questão da cura, com a resiliência, né? Com aquela força de não desistir, etc, etc, etc. Tá bom? O olho de cabra. O olho de cabra, minha filha, no meu entender, na minha opinião, tá bom? Eu não posso falar por um baiano, por uma entidade, porque quem somos nós perto deles? Níveis de evolução não tem nem como mencionar, tá? Para mim, o olho de cabra, dentro de tudo aquilo que a gente vive e vai aprendendo constantemente, ele trabalha muito a questão da quebra de demanda, né? Desde uma coisa mais simples, como um olho gordo, com uma coisa maior, digamos assim, relacionada ao seu trabalho, relacionada à sua vida, ao seu romance, etc. Aquela inveja mais profunda, aquela coisa mais que realmente está apertando mais, está atrapalhando bastante o olho de cabra, na minha opinião, é muito bem recomendável. Só colocando um adendo entre o olho de cabra e o olho de boi. Para o olho de cabra ter essa funcionalidade, o olho de boi ter essa funcionalidade, não é você ir na casa de um banda comprar e levar para casa, tá? Ele precisa sempre ser consagrado, ser cruzado, como a gente chama, né? Seja geralmente, seja pelas entidades, ou de repente até pelo próprio sacerdócio, dependendo da situação, tá bom?
Um objeto sem ser cruzado é um objeto. Um objeto a ser cruzado torna-se um patuá. Tá bom, minha filha? A Carol, Carolzona. Boa. Pai, por que a magia branca não é praticada na Umbanda? Carol, quem disse que a magia branca não é praticada na Umbanda, minha filha? Quem é que disse, né? O que que é magia branca? Magia branca é mistura de elementos, né? Quase que uma alquimia, tá? Voltado para se fazer algo que vai trazer benefício a alguém. O que que nossos santos e amados pretos velhos fazem todas as giras? O que que os nossos baianos com as suas intercessões de curas e quebras de demanda, nossos baiadeiros com toda a sua estrutura, todos os seus banhos, todos os seus remédios, os nossos caboclos com seus passes mediúnicos, quando pega uma erva daqui, uma erva dali, uma coisa de lá, para fazer aquela mistura daquela composição toda e trazer um benefício em alguém. Como a gente poderia definir isso, minha filha? Tá bom? Acho que a pergunta ficou um pouquinho fora. Próximo. A Auri, Auriane. Para que serve o Obi na nossa religião? Filha, na Umbanda se usa muito pouco o Obi, tá? Para quem não sabe, o Obi é um. Ele tem mais ou menos esse formato aqui. Você tem um Obi africano, ele é mais ou menos redondo, tá? Não é baiano e três cocos, não, tá, Um pouco gente? Ele é fora de redondinho assim. forma. Isso. O Obi, né, no candomblé, mais usado no candomblé, etc, etc. Em algumas umbandas, não é o nosso caso, a gente praticamente não usa. Mas ele é usado principalmente para o orixá dar a resposta, tá? Então a gente vai fazer o chamado. A gente vai trabalhar o Obi de uma determinada maneira, que vai falar, mas não pode. Acho que não é legal passar para vocês aqui. Mas a gente trabalha esse Obi de uma determinada maneira para que auxilie na resposta daquele orixá, tá bom? Na nossa Umbanda, na nossa doutrina aqui no terreiro, a gente usa muito pouco Obi. Dificilmente se usa ainda mais para essa finalidade. Tá bom, minha filha? A Carolzinha. Certo? Para que servem os búzios africanos e os búzios brancos? Filha, que pergunta boa. Vamos só definir búzio aberto, búzio fechado, né? Vamos definir aí também. Mas a gente tem búzios abertos e fechados. Aberto e fechado é quando as costas dele tem um buraquinho ali, a gente chama de búzio aberto. Quando não tem, é búzio fechado. Nós temos o branco, nós temos o africano. Temos outras variações de búzios também, tá? Mas vamos focar só nesses dois aqui que são os mais comuns. Minha filha, o búzio africano, ele é um búzio que a gente vai trabalhar, pelo menos aqui na nossa doutrina, o mais comum de se trabalhar é quando se trabalha muito, muito, muito a questão da esquerda, principalmente dos Exus. Ele também é conhecido como um pataco de Exu, tá bom? O búzio branco, ele já vai trabalhar uma outra pegada, ele já vai trabalhar uma parte ali mais próximo da cura, ele já vai trabalhar uma parte mais próxima também de um descarrego, mas um descarrego mais equivalente a uma determinada situação, enfim. O búzio, ele é um instrumento que ele vai ter muitas e muitas finalidades, né? Dá para ser usado como oráculo, no jogo de Ifá, entre outras situações. Então, pode ser feito, por exemplo, um brajal, uma guia, para trazer mais funcionalidade, mais identificação com a energia do orixá que ele representa, principalmente orixás como o Xumaré, o Baluaê, o Molu, entre outros. Tá bom, minha filha? O búzio branco, o búzio fechado e o búzio aberto, em alguns lugares, né, em algumas situações, o búzio aberto diz que é para o corpo e o fechado é para o espírito. Em algumas situações isso se inverte, mas de uma forma geral, para você entender, o búzio ele é muito bacana de se trabalhar porque ele é de muito fácil transmutação, digamos assim. Ele serve para muita coisa. Então, se você precisa de algo para fazer determinada situação, o búzio ele é bem recomendável. Existem algumas restrições para o uso do búzio, mas os benefícios realmente abrem para muitas e muitas situações, tá bom? Qual que é o significado deles na espiritualidade? É um instrumento, minha filha. Vamos entender como instrumento. Dentro da espiritualidade depende de qual espiritualidade, de qual parte da espiritualidade, qual o significado de um búzio para o Baluaê. Qual é a cura, talvez, né, a questão das chagas, do Omulu, qual a finalidade para o Xumaré representar as escamas de uma cobra, trazer a parte da cura que tem no veneno da cobra.
e assim sucessivamente. Então depende muito dessa parte aí de qual energia está fazendo menção ao uso deste búzio, tá bom? A flor do gengibre, que tem o nome popular de sorvetão, Olha, alguém fez a lição de casa? Vamos lá. essa flor é de qual orixá? Filho, deixa eu só fazer uma pequena situação aí. Ela é conhecida como sorvetão, tá? Mas o pai também conhece ela como sorvete de Minas, tá bom? A flor do manjericão. Só um Do adendo aí. gengibre. Do gengibre, desculpa. Também é conhecido como sorvete de Minas, tá bom? Não só como sorvetão. Vamos lá. O gengibre, vamos pensar assim, tá? Ele vem da terra, então ele está mais próximo ali do chão. Ele trabalha muito, muito bem, até pelos seus nutrientes, ele vai trabalhar muito bem a cura. Qual o orixá que trabalha com o elemento terra que traz essa coisa da cura para o físico? Tá bom, minha filha? Vamos lá, crianças, ó. Chegaram bastante perguntas agora, né? Agora sim, de uns tempinhos para cá até agora, até esse exato momento. Gente, dá um pouquinho de trabalho para a gente poder ler essas perguntas, principalmente para a Mãe de Santo, que ela vai fazer a leitura das perguntas, né? Para a Elaine também, que vai se organizar com todo o instrumental e da parte da gravação. Então, o que que acontece? A gente só vai conseguir parar aqui para responder até as perguntas 8 e que 13. chegaram até as 8h13. As demais perguntas a gente vai tentar se organizar para fazer um outro vídeo, até pelo avançar das horas. Agora são exatamente 9h30. 9h30 da noite, 9h30, 21h30, tá? Então avança muito no horário. O que o pai vai recomendar para vocês? Primeiramente, agradecer por todas as perguntas, mas deixar recomendado que façam as perguntas durante a parte do dia, mas não façam as perguntas só na quinta-feira. Vocês têm de uma quinta a outra terça-feira ou até a quarta, meio-dia, para fazer. Então, vocês têm uma semana de janela para fazerem essas perguntas, tá? Querem deixar para formular essas perguntas somente na quarta-feira, que é o dia do vídeo? Tudo bem, para nós fica até bom, porque fica tudo ali Na organizadinho, sequência. né? Fica na sequência, obrigado. Mas procurem tomar mais cuidado com o horário, tá bom? Nesse exato momento, a gente vai tentar fazer o quê? A gente vai tentar ver um outro vídeo no outro momento para dar luz a todas as outras perguntas que faltaram. Quantas? Se eu não me engano, 14. Ó, a gente começa a gravação 7 e pouquinho aqui, mais ou menos. Às 8h14 em diante, tem mais 14 questões a serem respondidas. E são questões muito, muito interessantes. Pena que chegaram tarde, tá bom? Bom, vamos lá, meus filhos. Ó, a gente está se encaminhando aqui para o final do nosso vídeo, tá? O pai já fez uma explicação breve sobre as perguntas que estão no grupo do nosso terreiro, nesse exato momento. Mas, basicamente falando, é assim, ó. A tia pediu para a gente fazer um resumo sobre a prova, sobre os temas, né, que vão cair na prova de sexta-feira agora. Os temas são ervas banho, teologia, chakras, ebóbora e amansi, sonhos e desdobramento, magias e feitiços, incorporação. Esses temas foram os temas, eu estou deixando assim mais claro porque tem muitos que entraram ao longo do ano. Esses temas são temas de todas as aulas que nós tivemos ao longo do ano, tá bom? É, Antes de eu fazer esse resumo sobre a prova, bem dizendo, deixa eu tentar entender a necessidade da prova, passar para vocês o porquê dessa prova, o intuito, né? A finalidade. Gente, para você, filho, Bojaguaçu, fazer uma prova dessa é você entender o quanto você está compreendendo de ensinamentos, né? O quanto você está conseguindo compreender. Se a forma que você está tentando utilizar para poder compreender, se ela está sendo bastante útil ou se ela está sendo não tão útil assim. Então vamos avaliar o quanto a gente está conseguindo compreender esses ensinamentos, o quanto a gente está colocando para dentro de nós. Dentro da espiritualidade, todo tipo de ensinamento espiritual, ele não é uma cartilha que a gente vai ler e vai decorar. O que a gente decora é tabuada, tá? Você aprender sobre um banho, ou sobre um chá, ou sobre alguma coisa relacionada a um cuidado espiritual, mediúnico, etc, etc. É você sentir, você trazer sentido àquilo. Então você sente a necessidade de compreender algo porque é útil em tal situação, porque vivenciou, ou porque faz parte de um processo da minha vida, da vida de alguém. Então está muito relacionado ao sentir. Então, assim, a prova é justamente para vocês entenderem
se vocês estão se dedicando, se vocês estão se abrindo o suficiente, claro, para aqueles que têm o interesse de estudar a parte da teoria. Não é obrigatório a todos, cada um é cada um, né? Mas no entender do pai é essencial o conhecimento teórico, né? Que é o seu conhecimento, independente do conhecimento da entidade. Você precisa ter o teu. Se alguém passar a mão no ônibus, você vai incorporar para acudir ou você vai saber o que fazer porque você estudou. Entende, meus filhos? Então, assim, para que a coisa aconteça, para que você procure entender, poxa, eu realmente estou conseguindo absorver tudo que o pai passa, ou a grande maior parte, eu estou entendendo da forma correta, por isso que a prova é muito benéfica e é essencial para todos. Obviamente que essa prova o pai vai aplicar com o mesmo rigor para coroado, para Bojaguaçus, coroados, para Camboriú-Chefe, pai pequeno. Geralmente, quando o pai faz as outras provas, para um Bojaguaçu, o pai via a mesma resposta de um Bojaguaçu e de um pai pequeno. Se eu tivesse duas provas exatamente iguais. Do Bojaguaçu eu poderia ter dado uma nota 8, se fosse nota 8, só que para o pai pequeno eu colocaria nota 5, porque eu exijo mais do pai pequeno, por ter mais tempo e mais conhecimento na teoria, tá? Mais tempo de ter esse conhecimento na teoria. No caso dessa prova, o pai vai analisar todos de forma imparcial, tá? Então, tanto faz se é Bojaguaçu, se é Baraguaçu, se é Camboriú, se é pai pequeno. O pai vai analisar todos com o mesmo rigor, para que o pai consiga entender com vocês como é que está o nível de conhecimento dos meus pais pequenos, como é que está o nível de conhecimento dos meus Camboriú, como é que está o nível de conhecimento dos meus Abaraguaçus e dos meus Bojaguaçus. E fazer esse cruzamento, para mim entender qual dessas galerinhas aí precisa de um pouco mais de atenção, e etc, etc. Então, acho que é benéfico para todos nós essa prova. Para aqueles que não quiserem fazer a prova, pai, eu não acho que não tem nada a ver, não faz, não, acho que não tem necessidade da prova. Eu posso ficar sem fazer a prova? Pode, você pode ficar. Você não é obrigado a fazer nada, tá bom? Dentro da religião, você não é obrigado. Você tem a questão dos preceitos e tal, mas a prova não faz parte de um preceito. Ela é parte essencial de uma evolução, na minha opinião, sim. Tem coisas amanhã ou depois que o pai não vai poder te explicar por falta de conhecimento base para você poder compreender aquele determinado ensinamento. E esse conhecimento base quem traz é toda essa parte teórica, tá bom? Belezinha, gente? Vamos lá, ó, rapidinho aqui, ó. Ahn, a prova inteira, eu vou dar o exemplo de uma pergunta aqui, mas eu vou mandar no grupo já daqui a pouquinho, a prova na sua íntegra, mas eu vou dar o exemplo de uma pergunta aqui no vídeo. Em um caso de obsessão de um vampirizador, qual o banho mais recomendado? Explique. Essa é uma das perguntas que vai cair na prova, tá? Então, assim, você tem toda uma pergunta, ok? Em cima dessa pergunta, você tem todo um respaldo que você pode pesquisar na sua apostila, no seu caderno de anotações, etc, etc. Mas você também vai ter que usar aquilo que você sentiu, tudo aquilo que fez sentido para você quando foi explicado algumas vezes. Porque eu peço no final da pergunta, eu coloco bem explícito, explique. Você vai me responder e você vai me explicar o porquê da sua resposta, tá? Eu vou dar um segundo exemplo para ficar mais claro ainda, tá bom? Ah, qual a relação dos chakras com os orixás, ou vice-versa? Explique, entende? Qual que é, a gente tem ali um alinhamento, alguma coisinha ali e tal, que dá para explicar de uma forma mais essencial, mais simples, mas eu tenho que explicar como isso ocorre, como isso acontece, não é? Então, assim, a explicação que eu quero que vocês me dão é justamente para me entender o quanto vocês absorveram, tá? A prova ela vai consistir de 12 perguntas e mais uma redação, né? A, a redação, ela terá o tema o que é ser um bandista, tá? Pai, mas você já está falando qual vai ser a redação antes? Eu não posso deixar ela pronta e já levar ela pronta para o terreiro? Fica a seu critério. O pai vai analisar ela quando ela estiver nas minhas mãos. Estará eu, a Mãe de Santos, ou a Kátia e o Carlos aqui, seus pais pequenos, para poder auxiliar vocês aqui em toda interação, para aqueles que estiverem presentes, né? E para aqueles que forem fazer, que não puderem estar presentes, atenção. O pai só vai corrigir a prova para todos vocês que me entregarem a prova, tá? Até às 21 horas no máximo, de sexta-feira. Por quê? Porque o pai vai fazer a correção todas na sexta-feira.
O pai não vai corrigir prova no sábado, o pai não vai corrigir prova no domingo. Na sexta-feira o pai vai corrigir todas as provas, tá bom? Gente, por hoje é só. Eu desejo uma boa noite a todos, que Pai Oxalá abençoe. Quer acrescentar alguma coisa Não, sobre a prova? sobre a prova não. Não? Só deixando um adendo aí, lembrando que toda explicação que a gente passa, cada resposta, cada situaçãozinha, cada exemplo, cada perguntinha que a gente dá aquele puxãozinho de orelha, faz parte de todo um processo, de todo um aprendizado. Eu vou aconselhar vocês, meus filhos, a focarem em perguntas. As perguntas são sensacionais, as respostas. O pai tenta fazer o melhor, o pai sabe que o quanto eu sou limitado, o quanto as minhas respostas ainda precisam ser melhoradas, o quanto essa interação através de uma câmera, eu preciso tentar melhorar isso também, a gente está no início de um processo e o pai vai tentar fazer o melhor. Eu estou realmente me esforçando muito para fazer isso aqui acontecer, tá bom? Mas a gente vai tentar se melhorar cada dia mais. Agora eu vou pedir para vocês o quê? Nas perguntas que vocês fizerem, eu estou identificando nas perguntas de alguns de vocês perguntas mais para um contexto geral. Que ótimo, são perguntas maravilhosas, mas vamos entender o seguinte. Para você, meu filho Bojaguaçu, neste exato momento, o que mais coloca dúvida na sua cabeça? Referente a uma entidade que você traz, referente a um procedimento que é feito na nossa gira, referente a algo no terreiro, o que realmente te coloca em xeque? Na próxima gira, por exemplo, será uma gira de marinheiro. O que de relevante sobre o marinheiro você consegue absorver nesse vídeo para que na próxima gira você esteja mais conectado com a espiritualidade? O pai só está dando exemplos para vocês procurarem fazer mais luz a essa pontualidade dos assuntos, tá bom? Todas as perguntas são importantes e a gente procura tratar com toda a importância cada resposta. Mas procurem só esse adendo para vocês, que eu acho que vocês conseguem trazer muito mais objetividade nas perguntas para que as respostas estejam cada vez mais funcionais na prática do dia a dia de vocês. Às vezes pensa assim, não vou perguntar porque eu acho que o pai vai brigar comigo, eu acho que os meus irmãos não podem ouvir essa resposta. Se os irmãos não puderem ouvir, ele vai falar num outro momento, eu vou te explicar melhor. E ele não vai brigar com ninguém por uma pergunta, até porque estamos abrindo realmente perguntas Aleatórias, né? aleatórias, diversas, enfim. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma pergunta aqui que o pai gostaria que, né, a gente tomasse um pouquinho de cuidado. Por exemplo, a Carol perguntou por que que a Umbanda não trabalha com magia branca? Acho que foi isso, né, que ela perguntou, Isso, alguma coisa assim, por que que né? não trabalhamos magia branca na Umbanda? Da forma que foi perguntada, viu, Carol? Você está afirmando que na Umbanda não se trabalha com magia branca. Esse é um tipo de pergunta assim. De repente, se perguntasse assim, pai, na Umbanda branca, o senhor entende que a gente trabalha com magia branca também? Na Umbanda, se mexe com magia branca? O que seria magia Em quais branca? momentos usamos a magia branca? Se é usado, em quais momentos isso acontece? Essa interação da magia? O que que é uma magia? No meio de uma consulta, meu guia usa magia branca. Então, Ainda natural, mais quem é não, médio de não é, consulta, na né? verdade? Então, assim, a gente tem ali uma verdadeira ciência, um estado de conclusão absoluta e grande para a gente falar sobre cada determinado assunto. Então, fechar o assunto, por que que a Umbanda não trabalha com magia branca? A resposta também fica fechada. A Umbanda trabalha com magia branca sempre que necessário. Por quê? Porque a Umbanda é uma religião, magia é um procedimento. Procedimentos, meus filhos, não tem religião, tá? Eu posso rezar um terço sendo um bandista, eu posso ler a Bíblia sendo um bandista, eu posso servir café para o preto velho sendo católico, eu posso sentir a presença de um espírito sendo evangélico. Eu, na concepção do pai, uma concepção, claro que de iniciante, etc, etc. Eu estou apenas no início do meu sacerdócio, nós estamos, né? Mas eu entendo que a Bíblia não tem religião, eu entendo que alguns instrumentos não têm religião, né? Entidades não têm religião, tá bom? Nós, seres humanos errantes, que estamos num caminho de evolução, que estamos tentando evoluir, tentando ser dignos da espiritualidade, tentando buscar a Deus à nossa maneira.
professando nossa fé, nós sim temos uma religião, porque nós precisamos trabalhar a remissão dos nossos pecados e melhorar todas as nossas dificuldades, cumprir com a nossa missão e resgatar tudo aquilo que seja necessário. Tá bom? No mais, meu filho, eu deixo a todos vocês uma boa noite. Pai, Xalá abençoe a todos. Tchau, tchau.